Reino Unido de Israel. 1. Saulo. O rei eleito pelo povo grande feito, unificou as tribos e liderou vitórias contra filisteus, amalequitas e moabitas. Ungido por Samuel, Saul foi o primeiro rei, escolhido por aclamação popular. Derrotou os amonitas em Jabes Gileade, salvando a cidade do massacre. 1 Samuel 11. Embora tenha começado bem, sua desobediência em poupar o rei Agag e os despojos de guerra marcaram seu declínio. Seu maior feito foi ser o fundador da monarquia, mas seu maior fracasso foi rejeitar a palavra do Senhor. 2. Davi, o rei segundo a coração de Deus. Grande feito. Conquistou Jerusalém e distribuída-a como capital espiritual e política de Israel. Derrotou Golias com uma funda e uma pedra, símbolo da vitória do fraco sobre o forte pela fé. Unificou as 12 tribos, expandiu as fronteiras até o Eufrates, e derrotou filisteus, moabitas, edomitas e arameus. Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, preparando o caminho para o templo. Escreveu mais da metade dos salmos. Sua alma poética ecoa até hoje. Seu legado, a casa de Davi, promessa messiânica eterna. 3. Salomão, o rei da sabedoria e da glória grande feito, construiu o primeiro templo de Jerusalém, a morada terrena da Shequina, presença divina. Recebeu sabedoria divina após pedir um coração entendido, famoso pelo julgamento das duas mães. 1 Reis 3. Governou em paz, acumulou riquezas inimagináveis, recebeu a visita da rainha de Sabá. Escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Sua glória foi comparável, mas seu coração foi envenenado por 700 mulheres e 300 concubinas estrangeiras, que o levaram à idolatria. Reino do Norte, Israel, 10 tribos. Capital, Samaria, todos os reis considerados maus. 4. Jeroboão Primpruni, o rei que dividiu o povo. Grande feito, ou tragédia. Criou o sistema religioso alternativo com bezerros de ouro em Dan e Betel, separando Israel de Judá para sempre. Fugiu de Salomão, voltou após sua morte e liderou uma rebelião das 10 tribos. Para evitar que o povo fosse a Jerusalém, instituiu festas e altares próprios. Eis aqui teus deuses, ó Israel. O profeta Aías profetizou sua queda, e ela veio. Seu filho morreu, sua dinastia foi exterminada. Sua feita foi a ruptura religiosa. Seu pecado foi o caminho de Jeroboão, repetido por todos os reis seguintes. 5. Nadab, o rei efêmero grande feito. Nenhum. Seu único feito foi continuar o pecado do pai e ser assassinado após 2 anos. Cerco a Gibelete quando foi morto por Baasa. Sua morte cumpriu a profecia contra a casa de Jeroboão. 6. Baasa, o usurpador que matou uma dinastia grande feito. Exterminou toda a casa de Jeroboão, cumprindo a profecia de Aías. Tomou o trono com sangue, mas continue nos mesmos pecados. Foi repreendido pelo profeta Jeú, pai do futuro rei Jeú, por sua maldade. Fez justiça com as mãos erradas, e colheu o mesmo destino que namorou. 7. Elá, o rei que bebia enquanto era traído grande feito. Nenhum. Foi assassinado por seu próprio oficial, enquanto se embebedava na casa de seu mordomo. Reinado curto e vergonhoso, símbolo da decadência moral do reino. 8. Zinri, o rei de 7 dias. Grande matou Elá e toda sua família. Mas foi tão impopular que o exército aclamou Onri, e ele se suicidou queimando o palácio. O mais breve reinado da história bíblica. Um golpe que durou menos que uma semana. Símbolo da instabilidade política de Israel. 9. Onri, o fundador de Samaria. Grande feito. Fundou a cidade de Samaria como nova capital, fortaleza inexpugnável por quase 150 anos. Comprou o monte de Semer por 2 talentos de prata e construído ali a nova capital. Consolidou o reino militar e economicamente, pai de Acabe, e por isso, sua casa também foi amaldiçoada. Samaria tornou-se sinônimo de Israel, até sua queda em 722 AC 10. Acabe, o rei mais mau de Israel grande feito, paradoxal. Apesar de sua idolatria,
liderou a vitória contra os arameus em 2 grandes batalhas, e foi poupado por misericórdia divina. Casado com Jezabel, dinâmico o culto a Baal, e morto profetas de IKWH. Confrontado por Elias no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus consumiu o sacrifício. 1 Reis 18. Ferido na batalha contra Arã, morreu em sua carruagem. O sangue foi lambido por cães, cumprindo a profecia. Ironia. Foi o rei mais poderoso militarmente e o mais corrupto espiritualmente. 11. Acásias, o rei que consultou Baal-Zebub. Grande feito, nenhum. Caiu pela grade do terraço, ficou doente, e em vez de consultar IGWA, invejosos mensageiros aos deuses filisteus, Elias interceptou os mensageiros. Por acaso não há Deus em Israel? Morreu conforme a palavra do profeta, símbolo da apostasia total. Até na hora da morte, rejeitou o Deus de Israel. 12. Jeorão, o rei que tentou se reformar. Grande feito. Removeu a estátua de Baal que seu pai fazera, mas manteve os bezerros de ouro de Jeroboão. Aliou-se a Jeosafá de Judá contra Moabe, e foi salvo pelo milagre de Elias, 2 Reis 3. Ferido em batalha, foi morto por Jeú, que o jogou no campo de Nabote. Justiça poética. Tentou mudar, mas não o suficiente. Meio caminho não salva um reino. 13. Jeú, o rei ungido pelo sangue. Grande feito. Externou a casa de Acabe, Jezabel e os sacerdotes de Baal, em um golpe profético sangrento. Ungido por um discípulo de Eliseu, cavalgou furiosamente até Jezreel. Matou Jorão, jogou Jezabel da janela. Seu sangue salpicou a parede, cães comeram seu corpo. Reuniu adoradores de Baal para grande sacrifício, e os mataram a todos. Foi zeloso por IGWH, mas contínuo nos pecados de Jeroboão. Deus lhe prometeu 4 gerações no trono. 14. Jeucarão, o rei que sofreu sob arameus grande feito. Sobreviveu ao cerco de Hazael, rei da Síria, graças à intervenção do profeta Eliseu. O exército arameu cercou Samaria. Houve fome tamanha que mães comeram seus filhos. 2 Reis 6, 24-30. Eliseu profetizou liberação. E veio. Os arameus fugiram deixando tendas cheias de comida. Seu reinado foi de sofrimento, mas também de milagres proféticos. 15. Jeoás, o rei que honrou Eliseu até o fim. Grande feito. Visitou Eliseu em seu leito de morte e chorou sobre ele, e recebeu a promessa de 3 vitórias contra Arã. Bateu com as flechas no chão 3 vezes. Eliseu se irou porque poderia ter batido 5 ou 6, garantindo vitória total. Derrotou Ben-Hadad 3 vezes. Cumpriu-se a palavra. Honrou o profeta, mas não honrou o Deus do profeta. 16. Jeroboão II, o rei da Era de Ouro. Grande feito. Expandiu as fronteiras de Israel como nos dias de Salomão, e governou em prosperidade sem precedentes. Recuperou Damasco e Amate, terras perdidas de Davi. Amós e Jonas profetizaram em seu tempo, mas o povo vivia na opulência e injustiça. Seu reinado foi o ápice material e o fundo do poço espiritual. 17. Zacarias, o último da dinastia de Jeú. Grande feito. Nenhum. Reinou 6 meses, e foi morto por Salum, cumprindo a profecia de que a casa de Jeú duraria 4 gerações. Símbolo do fim de uma era. Após ele, o caos se instalou. 18. Salum, o rei de Amés. Grande feito. Assassinou Zacarias, e foi assassinado por Menahem 1 mês depois. Reinado mais curto depois de Zinri, Israel mergulhou na anarquia. 19. Menahem, o rei que cobrou impostos para comprar paz. Grande feito. Pagou 1000 talentos de prata a Tiglat-Pileser III da Assíria para manter seu trono, e sobreviveu. Para arrecadar, cobrou 50 ciclos de prata de cada homem rico, imposto brutal. Comprou sua coroa com o sangue do povo, e iniciou uma vassalagem na Assíria. 20. Pecaías, o rei fraco grande feito. Nenhum. Foi morto por seu capitão Peca,
que o considerava fraco demais para resistir à Assíria. 21. Peca, o rei que desafiou a Assíria. Grande feito. Formou aliança com Rezim da Síria para atacar Judá e provocou uma intervenção assíria que destruiu Israel. Tentou forçar Acaz de Judá a se juntar a ele, levando Isaías a profetizar: se não crerdes, não permanecereis. Isaías 7:9. Tiglat-Pileser invadiu, deportou tribos do norte, Gileade, Galileia, Neftali. Seu ato de rebeldia acelerou o fim de Israel. 22. Oséias, o último rei de Israel. Grande feito, trágico. Rebelou-se contra a Síria, buscou ajuda do Egito e provocou o cerco de 3 anos a Samaria, que caiu em 722 AC. Sua traição levou à deportação das 10 tribos, o desaparecimento do Reino do Norte. O povo foi levado para Hala, Habor, Gozã e cidades medas, segundo os Reis 17:6. Foi o rei que entrou em Israel, e com ele, uma nação. Reino do Sul, Judá, 23. Roboão, o rei que perdeu 10 tribos. Grande feito. Manteve Judá e Benjamim unidos, mas por causa de sua arrogância, perdeu o resto de Israel. Respondeu ao povo: meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis 12:14. Faraó Sisaque invadiu e saqueou o templo. Escudos de ouro foram substituídos por bronze. Seu orgulho dividiu um reino e marcou o início da decadência. 24. Abiás, o rei que venceu com a arca. Grande feito. Derrotou Jeroboão I com 400.000 homens, apesar de estar em desvantagens. Clamou a Deus e venceu. Discurso poderoso. Conosco está Deus e seus sacerdotes. Não luteis contra o Senhor. 2 Crônicas 13:12. Deus feriu Jeroboão e Judá prevaleceu. Mostrou que a vitória vem de Igadabuagá, não de números. 25. Aessa, o rei reformador. Grande feito. Removeu os ídolos, depois sua própria avó Maaca para fazer um poste-ídolo, e confiou em Deus contra o exército etíope de Zerá. Com 580.000 homens, clamou: só tu és Senhor, ajuda-nos. E Deus derrotou Zerá. 2 Crônicas 14. No fim, confiou em Ben-Hadad da Síria em vez de Deus, e foi repreendido. Iniciou a era das reformas, mas vacilou no final. 26. Jeosafá, o rei da aliança com Deus. Grande feito. Enviou líderes e levitas por todo Judá para ensinar a Torá, o maior movimento de educação religiosa da era monárquica. Aliou-se a Acabe, erro grave, mas em batalha, clamou a Deus e foi salvo. 2 Crônicas 18. Derrotou Moabe, Amon e Seir sem lutar. O inimigo foi morto entre si. 2 Crônicas 20. Crede no Senhor vosso Deus, e estejameis seguros. Seu lema. 27. Jorão, o rei que casou com o mal. Grande feito. Nenhum. Casou-se com Atalia, filha de Jezabel, e altares dinâmicos pagos em Judá. Edom e Líbna se rebelaram, perderam territórios. Morreu de doença intestinal horrível, sem lamento, casou-se com o mal, e o mal o consumiu. 28. Acázias, o rei que morreu com a casa de Acabe. Grande feito. Nenhum. Visitou Jorão de Israel em Jezreel, e foi morto por Jeú, junto com ele. Seguiu os conselhos de Jezabel, e partilhou de seu destino. Morreu jovem, sem glória, arrastado pela maldição alheia. 29. Atalia, a rainha que matou a própria família. Grande feito, negativo. Assassinou todos os herdeiros da casa real, exceto Joás, escondido no templo por 6 anos. Única mulher a governar Judá, ídolo de Baal. Deposta por Joiada, o sacerdote, apedrejada entre cavalos. Símbolo da tirania religiosa e das exceções divinas que salvaram a linhagem de Davi. 30. Joás, o rei que reparou o templo. Grande feito. Sob a orientação do sacerdote Joiada, coletou ofertas e restaurou o templo de Salomão. A maior reforma arquitetônica desde sua construção. Instituiu o cofre do templo. Doás,
Após a morte de Joiada, matou seu filho Zacarias, e foi assassinado por seus servos. Começou como servo de Deus, terminou como assassino de profetas. 31. Amazias, o rei que desafiou Israel. Grande feito, derrotou os edomitas no Vale do Sal, 10.000 mortos, 10.000 lançados do alto de um rochedo. Desvirou o ídolo dos deuses edomitas, e foi assassinado. Venceu os inimigos, mas perdeu a si mesmo. 32. Uzias, Azarias, o rei que tocou o altar e foi ferido. Grande feito, construiu torres, fortalezas, máquinas de guerra, e foi o rei mais poderoso de Judá desde Salomão. Agricultura, comércio, exército, tudo floresceu. Invadiu o templo para queimadura e incenso, leproso até o dia de sua morte. Isaías teve sua visão inaugural no ano de sua morte. Isaías 6. Seu orgulho o derrubou, mas seu reinado foi glorioso. 33. Jotão, o rei que construiu o portal do templo grande feito, construiu a porta superior da casa do Senhor e derrotou as amonitas, que lhe pagaram tributo por 3 anos. Andou conforme fazera Uzias, porém, não entrou no templo. 2 Reis 15:34. O povo, porém, ainda corrompia-se. Governou com retidão, mas não conseguiu mudar o coração do povo. 34. Acaz, o rei que fechou o templo. Grande feito, negativo. Fechou as portas do templo, queimou incenso em altares pagos, sacrificou seu filho ao fogo, e copiou o altar assírio para Jerusalém. Virou vassalo da Assíria, e Trier o profeta Isaías confrontou-o. Se não crerdes, não permanecereis. Foi o rei que apagou a luz dos santuários, e abriu as portas da idolatria. 35. Ezequias, o rei que derrotou Senaqueribe. Grande feito. Sobreviveu ao cerco de 185.000 soldados assírios. Um anjo do Senhor os matou numa noite. 2 Reis 19:35. Destruiu os altares, cortejou a serpente de bronze, Neustã. Celebrou a Páscoa com todo o povo. Curado de morte, ganhou 15 anos e viu o sol retroceder 10 graus. O maior rei de Davi restaurou a inspiração, confiou em Deus e foi salvo milagrosamente. 36. Manassés, o rei que se arrependou na cadeia grande feito. Após ser levado preso para a Babilônia, humilhou-se, orou e foi restaurado ao trono, onde removeu os ídolos e restaurou o altar. O pior rei. Construiu altares no templo, sacrificou filhos, consultou médiuns. Mas sua acusação é um dos mais profundos da Bíblia, 2 Crônicas 33:12-13. Prova de que ninguém está além do perdão, nem o pior dos reis. 37. Amon, o rei que não se humilhou. Grande feito. Nenhum fez pior que seu pai Manassés, e foi assassinado por seus servos após 2 anos. Não se arrependeu e colheu violência. Contraste com Manassés. O pai se humilhou, o filho se suportou. 38. Josias, o rei que encontrou o livro da lei. Grande feito. Ao ouvir a Torá lida, rasgou suas vestes, chorou e iniciou a maior reforma religiosa da história de Judá. Destruiu altares de Betel, queimou ossos de sacerdotes idólatras sobre os altares. Cumpriu uma profecia de 300 anos antes. Celebrou a Páscoa como nunca desde os dias dos juízes. Morreu em Megido, o último grande rei, o coração mais terno diante da palavra de Deus. 39. Jeoacás, o rei que reinou 3 meses grande feito. Nenhum, deposto pelo faraó Neco, que o levou algemado ao Egito onde morreu. O povo o amava, mas o Egito decidiu seu destino. Símbolo da perda de soberania, Judá agora era jogado de impérios. 40. Jeoaquim, o rei que queimou a palavra de Deus. Grande feito, negativo. Cortou e queimou o rolo profético de Jeremias, e foi amaldiçoado. Nenhum de seus descendentes se assentará no trono de Davi. Virou vassalo da Babilônia, rebelou-se. Jeremias profetizou: será enterrado com sepultura de jumento. Jeremias 22:19. Desprezou a palavra,
e foi apagado da história com desonra. 41. Jeconias, Conias, o rei que entregou a chave. Grande feito. Entregou Jerusalém a Nabucodonosor sem luta, poupando a cidade do massacre imediato. Levado cativo com a elite, artesãos, sacerdotes, nobres. Anos depois, foi libertado por Evil-Merodach, rei da Babilônia, e tratado como convidado real. 2 Reis 25, 27 e 30. Sua rendição foi sábia, e sua restauração, um sinal de esperança messiânica. Jeremias 22, 24, 30, Cef, MT 1.12. 42. Zedequias, o último rei de Judá grande, trágico. Rebelou-se contra a Babilônia, levando ao cerco de 2 anos, a fome, a queda de Jerusalém, a queima do templo e a cegueira de seus próprios olhos, após ver seus filhos mortos. Quebrou o juramento feito a Deus e a Nabucodonosor. Profeta Jeremias anunciou. Ele não ouviu. Levado preso à Babilônia, último rei davídico até o Messias. Seu nome significa IKHWH, é justiça. Mas sua vida foi injustiça. Morreu na escuridão, símbolo do fim de uma era. Dos pastores ungidos aos reis caídos, de Jerusalém gloriosa a Samaria em chamas, cada rei escreveu um capítulo na epopeia de Israel. Alguns foram heróis da fé, outros, vilões da apostasia. Mas por trás de todos, a mão de Deus guiava a história, prometendo, julgando, restaurando. E no fim, da linhagem de Davi, viria aquele que reinará para sempre, o Messias.